Trabalho interdisciplinar das matérias de avicultura e ornitopatologia e de doenças parasitárias dos animais domésticos, realizado pelo 5º período de medicina veterinária do UniBH, noturno. Malária aviária. Componentes do grupo. A malária é uma doença infecciosa, não contagiosa e de evolução crônica com manifestações episódicas de caráter agudo. É causado por um protozoário unicelular do gênero Plasmodium, da família Plasmodidae e ordem Coccididae. Também conhecido como pernilongo carapanã e mosquito prego, o inseto transmissor da malária é um culicídio do gênero Anopheles. A malária está presente nas regiões tropicais e subtropicais do planeta. O maior foco de transmissão é a África subsaariana, onde ocorre 90% dos casos no mundo. Ciclo no mosquito. Enquanto os anofelinos machos se alimentam somente de néctar e seiva vegetal, as fêmeas necessitam do sangue para amadurecimento dos ovos e possibilitar a ovoposição. Assim, após uma fêmea do mosquito ingerir sangue de um hospedeiro humano contendo as formas sexuadas do parasita, inicia-se a fase sexuada no interior do estômago, com a fecundação e formação do ovo zigoto. Posteriormente, o zigoto migra através da camada única de células do estômago do mosquito, posicionando-se entre esta e sua membrana basal. Deste modo, por esporogonia, resultam centenas de formas infectantes, que migram para as glândulas salivares do inseto, as quais poderão, no momento da picada, ser inoculadas no ser humano. Ciclo no homem ou no animal. Ao picar um animal ou homem, os mosquitos, de um modo geral, injetam-se uma pequena quantidade de saliva que servem basicamente como anticoagulante. É nessa saliva que, caso o mosquito esteja infectado, pode-se encontrar os esporozoítas. Após a inoculação dessas formas infectantes pela picada de um mosquito contaminado, passa-se um breve período de cerca de 30 minutos em que os esporozoítas circulam-se livres pelo sangue. Neste curto período, alguns são fagocitados, porém, alguns deles podem parar no fígado e interior das células hepáticas. Os plasmódios passam por uma primeira divisão assexuada, esquizogonia tecidual. Decorridos alguns dias, tendo sido produzidos alguns milhares de novos parasitas, as células do fígado se rompem e os plasmódios têm acesso ao sangue, onde invadem os glóbulos vermelhos. Novamente se multiplicam de forma assexuada, em ciclos variáveis de 24 a 72 horas. Para cada parasita, produzidam de 8 a 32 novos exemplares, em média e de acordo com a espécie envolvida. Depois de alguns ciclos, surgem sintomas da doença. Sintomas. Os sintomas da malária, na sua forma aguda, em geral no indivíduo não imune, são calafrios fortes, acompanhados de dor de cabeça, náusea e sudorese profunda. Estes sintomas se repetem em ciclos diários, em dias alternados ou a cada 3 dias e podem durar de uma semana, um mês ou mais. Controle. Para controle da doença, existem as medidas preventivas, como a redução ou eliminação dos criadouros do mosquito através de obras em engenharia sanitária e o uso de inseticidas de repelentes e de medicamentos supressores das doenças em zonas endêmicas. É preciso também efetuar a notificação da doença às autoridades locais de saúde, evitar o contato do paciente infectado com o meio ambiente e submetê-lo imediatamente ao tratamento específico. Malária aviária. Em 1980, o médico britânico Ronald Ross descreveu a fase sexuada do ciclo do Plasmodium relictum no sistema digestivo do vetor Culex e, consequentemente, a infecção da ave após sua picada. Curiosamente, o Aedes aegypti é um excelente vetor para o Plasmodium aviário, altamente patogênico para as galinhas e aves selvagens. Plasmodium gallinaceum, endêmico no Sudeste Asiático. As malárias aviárias possuem patogênese multifatorial, estando relacionadas com anemia, inflamação, coagulopatias e alterações neurológicas. Existe um ciclo exoeritrocídico, embora este não ocorra nos hepatócitos, mas nos macrófagos das galinhas ou das aves. Após a inoculação dos esporozoítos pela picada do vetor, estes podem se infectar macrófagos dermais e converterem-se em criptozoítos e, posteriormente, em metacriptozoítos, em outros tecidos, inclusive os macrófagos alveolares. Podem haver conversão em fenerozoítos e continuar o ciclo exoeritrocítico ou em merozoítos e, finalmente, começar o ciclo eritrocítico.
Entretanto, merozoítos podem novamente converter-se em fenurozoítos e fazer a continuação do ciclo exoeritrocítico, inclusive em endotelos cerebrais. Os estudos experimentais são extremamente importantes ao conhecimento das relações parasito e hospedeiro. Portanto, parece ainda haver um amplo campo de estudo a ser explorado no que diz respeito à malária aviária, especialmente no Brasil. Observações e sintomas nas aves. A malária aviária é causada por várias espécies de plasmódio. A infecção natural geralmente é assintomática, devido à baixa parasitemia, não obstante. Pode ocorrer casos agudos como febre, inapetência, anemia, congestão e aumento dos órgãos, além de sintomas digestivos e sintomas neurológicos, prostração e morte. No Brasil, foi registrada a ocorrência do parasita nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará, Mato Grosso do Sul e Pernambuco, com frequência de até 100% das aves. Ciclo da malária, animação ilustrativa. Ao picar um animal ou homem, o mosquito, de um modo geral, injeta uma pequena quantidade de saliva que serve basicamente como um anticoagulante. É nessa saliva que, caso o mosquito esteja infectado, podem se encontrar os esporozoítas. Após a inoculação das formas infectantes pela picada de um mosquito contaminado, passa-se em breve período de cerca de 30 minutos em que os esporozoítas circulam-se livres pelo sangue. Neste curto período, alguns deles são fagocitados. Porém, vários deles podem alcançar o fígado, e no interior das células hepáticas, os plasmódios passam por uma primeira divisão assexuada, a esquizogonia tecidual. Decorrido alguns dias, tendo sido produzidos alguns milhares de novos parasitas, as células do fígado se rompem e os plasmódios têm acesso ao sangue, onde invadem os glóbulos vermelhos. Novamente se multiplicam de forma assexuada, a esquizogonia eritrocítica, em ciclos variáveis de 24 a 72 horas, cada parasita produzindo de 8 a 32 ovos exemplares, em média e de acordo com a espécie envolvida. Depois de alguns dias e alguns ciclos, surgem os sintomas da doença.